Você já imaginou uma ofensiva tão grandiosa que prometia virar o jogo de uma guerra, mas que acabou sendo um desastre absoluto? No verão de 2025, isso foi exatamente o que aconteceu. A Rússia reuniu dezenas de milhares de soldados nas regiões de Sumy e Pokrovsk, pronta para lançar um ataque que, na visão deles, derrubaria a Ucrânia de vez. Mas o que veio foi o oposto. Avanço quase zero, perda de milhares de homens e equipamentos, e um fracasso que deixou Vladimir Putin em fúria. Vamos começar do começo para entender essa reviravolta incrível. Depois de mais de 3 anos de guerra em larga escala, o Kremlin apostava tudo na campanha de primavera e verão de 2025. Foram destacados 50 mil soldados só para Sumy e mais 110 mil para tentar tomar a estratégica cidade de Pokrovsk. Putin imaginava que essa ofensiva traria ganhos territoriais decisivos, pressionando a Ucrânia a ceder. Mas a dura realidade mostrou que a Rússia não passou de um elefante em uma loja de cristais. No dia 31 de agosto, a mídia ucraniana destacou um pronunciamento do Estado-Maior do Exército da Ucrânia que desmascarou as tentativas russas de fingir algum sucesso. Enquanto Moscou divulgava relatórios e discursos rearranjando fatos para parecer vitoriosa, o comando ucraniano desmontava a narrativa com números e fatos concretos. Segundo o documento divulgado no Telegram, as alegações foram ilusões e mentiras descaradas. E os números falam por si só. Desde o começo do ano até o fim de agosto, a Rússia perdeu quase 210 mil soldados, um saldo aterrador, com uma média mensal de 26.250 baixas. Se a tendência continuar, até o fim deste ano serão cerca de 315 mil mortos ou feridos. Uma cifra que, apesar de menor que o desfalque gigantesco de 434 mil em 2024, ainda é um desastre para qualquer comandante. Será que dá para chamar isso de vitória? E o prejuízo não foi só humano. O Estado-Maior ucraniano também evidencia que as forças russas foram drenadas em equipamentos essenciais. Mais de 2.100 veículos blindados foram destruídos apenas em 2025, incluindo 1.200 tanques e 7.300 sistemas de artilharia, além de 157 lançadores múltiplos de foguetes. Por cima disso, na zona da defesa militar de Kursk, que cobre as áreas onde a Rússia tentou avançar em Sumy, as tropas ucranianas eliminaram mais de 19 mil combatentes russos e feriram outros 25 mil. Esses números são apavorantes para Moscou. E não refletem só perdas materiais ou territoriais, contam a história de uma campanha que custou muito mais aos invasores do que aos defensores, no que se refere às vidas humanas. O presidente Volodymyr Zelensky chegou a afirmar, em 12 de agosto, que a Rússia teve uma taxa de baixas 3 vezes maior que a da Ucrânia durante o verão. Só no dia 11 de agosto, Moscou teria perdido 531 soldados mortos, 428 feridos e 9 capturados, enquanto a Ucrânia registrou 340 baixas, distribuídas entre mortos, feridos e desaparecidos. Com esse quadro trágico para a Rússia, qual foi o saldo real da ofensiva? Nenhuma grande cidade caiu. Rusgas desesperadas para controlar Pokrovsk fracassaram. Mesmo as famosas zonas de segurança alegadas no relatório russo sobre avanços em Sumy e Kharkiv são exageradas, segundo o Estado-Maior da Ucrânia. Elas estão muito longe de serem consolidadas, e o exército ucraniano já começou a recuperar território. Em 16 de agosto, as forças ucranianas reassumiram cerca de 2 quilômetros das posições russas, mostrando que aquele avanço esperado nunca existiu de fato. Por trás da cortina de fumaça, Putin esperava garantir uma vantagem nas negociações futuras, usando a ofensiva como um trunfo para forçar a Ucrânia a ceder grandes áreas, especialmente no Donbas. Mas agora, essa estratégia parece desmoronar como um castelo de cartas. O que parecia uma jogada decisiva se tornou uma operação perdida, com baixas exorbitantes e ganhos quase inexistentes. Como ficará o futuro dessa guerra? O verão de 2025 mostrou que a força bruta não foi suficiente para mudar o rumo do conflito. E Putin terá que encarar essa dura derrota e o preço pago por cada soldado que perdeu ao tentar realizar seus planos frustrados. E você, acha que resultados tão sangrentos podem ser justificados só por um jogo político? A batalha continua, mas o protagonismo mudou. O que vem a seguir para ambas as nações? A ofensiva de verão da Rússia, que deveria ser um marco decisivo na guerra, transformou-se em um verdadeiro desastre. Com um exército de dezenas de milhares de soldados concentrados nas regiões de Sumy e Pokrovsk, o verão de 2025 prometia grandes avanços para o país.
No entanto, o resultado foi uma derrota esmagadora, com ganhos territoriais mínimos e perdas massivas. A frustração de Vladimir Putin é palpável, especialmente ao perceber que suas tropas, mais uma vez, não conseguiram cumprir suas ordens. Em um relatório publicado em 31 de agosto, a mídia ucraniana destacou a resposta do Estado-Maior do Exército da Ucrânia às tentativas da Rússia de alegar sucesso em sua ofensiva de verão. A Rússia, em sua propaganda, tentou mostrar que havia alcançado algum progresso. Contudo, a Ucrânia rebateu com uma declaração detalhada, evidenciando que a Rússia não conseguiu resultados significativos. O Estado-Maior lembrou que, apesar dos esforços, a ofensiva russa, após 3 anos de agressão, não produziu frutos. Os números são alarmantes para Putin. Desde o início de 2025 até o final de agosto, a Ucrânia reporta que a Rússia perdeu quase 210 mil soldados. Isso resulta numa média de cerca de 26.250 a cada mês. Se essa tendência continuar, até o final de 2025, a Rússia pode perder 315 mil soldados, um número colossal, embora ligeiramente melhor do que os 434 mil mortos em 2024. Mas isso pode ser considerado uma vitória? Definitivamente, não. Além das perdas humanas, a situação dos equipamentos é igualmente crítica. Mais de 2.100 veículos blindados foram destruídos em 2025. Juntamente com mais de 1.200 tanques e cerca de 7.300 sistemas de artilharia. No distrito militar de Kursk, as perdas são ainda mais alarmantes, 19.080 combatentes eliminados e mais de 25 mil feridos só neste ano. Esses números revelam uma ofensiva de verão que causou mais danos à Rússia do que à Ucrânia, especialmente no aspecto humano. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enfatizou essa disparidade em 12 de agosto, ressaltando que a Rússia perdeu, em média, 3 vezes mais soldados por dia em comparação à Ucrânia. Em um dia típico, como em 11 de agosto, a Rússia perdeu 531 soldados, enquanto a Ucrânia perdeu 340, com apenas 18 mortes confirmadas. Essa realidade não é isolada, mas reflete a gravidade da situação para os russos, que, até agora, não conseguiram capturar nenhuma cidade importante, como Pokrovsk, um objetivo estratégico para eles. A pergunta que fica é: será que a Rússia conseguirá reverter essa situação catastrófica ou estamos apenas vendo o começo do colapso de sua ofensiva? O verão de 2025 prometia ser um marco, com a Rússia prometendo um avanço decisivo nas regiões de Sumi e Pokrovsk. A expectativa era que, com centenas de milhares de soldados mobilizados, o país conseguisse reverter a situação a seu favor e levar a Ucrânia a um colapso. No entanto, a realidade foi bem diferente. A ofensiva de verão da Rússia terminou em fracasso total. Sem conquistas significativas e com perdas alarmantes, o exército russo não conseguiu alcançar os objetivos traçados. A fúria de Vladimir Putin se tornava evidente, enquanto as evidências do fracasso se acumulavam. No dia 31 de agosto, uma declaração da equipe de comando do exército ucraniano expôs a tentativa da Rússia de reivindicar sucessos ilusórios na ofensiva. O exército ucraniano se defendeu contundentemente, destacando que, com uma quantidade imensa de tropas sendo dedicadas a Sumi, e outra parte para a captura de Pokrovsk, nenhuma conquista relevante foi alcançada. As mentiras da propaganda russa foram desmontadas com clareza. De acordo com os ucranianos, a ofensiva de verão simplesmente não tinha como ser considerada um sucesso diante da magnitude das perdas. E essas perdas são de arrepiar. Os ucranianos relataram que, de janeiro até agosto de 2025, a Rússia perdeu quase 210 mil soldados, o que significa uma média de 26 mil homens por mês. Um número alarmante, que, se mantido, poderia levar a uma perda total de 315 mil até o final do ano. Esse número é assombroso, embora se justifique como uma melhora em relação aos 434 mil baixas do ano anterior. A questão é: isso pode ser considerado uma vitória? A situação se torna ainda mais crítica quando se analisam as perdas de equipamentos. Em 2025, mais de 2.100 veículos blindados foram destruídos, além de mais de 1.200 tanques e cerca de 7.300 sistemas de artilharia. No distrito militar de Kursk, a situação é igualmente sombria, 19 mil combatentes russos foram eliminados apenas neste ano. O que esses números revelam? Que a ofensiva de verão não só falhou, como também infligiu danos sem precedentes às forças russas.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reforçou essa narrativa ao afirmar que a Rússia perdeu, em média, 3 vezes mais soldados diariamente em comparação com a Ucrânia. No dia 11 de agosto, os dados eram claros. A Rússia teve 531 soldados mortos, 428 feridos e 9 capturados. Em contrapartida, a Ucrânia lidou com 340 baixas, das quais apenas 18 foram mortes. A única possibilidade de um alívio para a Rússia seria a captura de uma cidade estratégica. Pokrovsk era o foco. Conquistar essa cidade significaria um corte crítico nas linhas logísticas da Ucrânia e uma vantagem significativa para os planos de Putin de avançar em Donetsk. Mas até agora, Pokrovsk não caiu. Nenhuma cidade importante foi dominada, como o Estado-Maior ucraniano reiterou. Mesmo com as alegações de Gerasimo, a realidade mostrava que o controle total sobre um único centro urbano estratégico permanecia fora de alcance. As desmentidas ucranianas ganham mais força quando observamos os objetivos reais de Putin para esta ofensiva. Relatórios iniciais revelaram que o foco da Rússia não estava apenas na captura de território, mas em posicionar Putin de uma maneira vantajosa para futuras negociações de paz. Com demandas extremas em relação aos direitos sobre Donbas, a falta de avanço tático impediu que esses objetivos fossem alcançados. A pressão crescente sobre as tropas confundia-se com a incapacidade de sustentar uma guerra prolongada. O que acontecerá agora? A paciência de Putin se esgotará? E se a resistência ucraniana continuar se mostrando mais forte do que se esperava? Preparem-se, pois o drama ainda está longe de acabar. No verão de 2025, esperava-se que a Rússia realizasse uma grande ofensiva, com dezenas de milhares de tropas concentradas nas regiões de Sumy e Pokrovsk. Era o momento em que Vladimir Putin acreditava que poderia forçar a Ucrânia a aceitar suas condições, culminando em ganhos territoriais significativos. No entanto, a realidade foi um contraste brutal. A ofensiva russa resultou em um total fracasso, com enormes perdas e ganhos mínimos. A determinação de Putin em avançar não foi correspondida pelo desempenho de suas forças, que falharam em todas as expectativas. Como resultado, a frustração de Putin crescia a cada dia, especialmente ao se deparar com os relatórios do Estado-Maior da Ucrânia, divulgados em 31 de agosto. Neste comunicado, as forças ucranianas expuseram detalhadamente as tentativas da Rússia de afirmar um falso sucesso, quando na verdade a situação era crítica. Ao invés da conquista, a Rússia registrou quase 210 mil soldados perdidos desde o início do ano até o final de agosto, um número alarmante que destaca a catástrofe de sua estratégia militar. Esses números são chocantes. No ápice da ofensiva, a Rússia afirmou ter estabelecido zonas de segurança em Sumy e Kharkiv, mas a Ucrânia refutou isso, argumentando que essas alegações eram exageradas e que a verdadeira situação era de perdas crescentes para os russos. A cada dia, a diferença nas baixas entre as duas nações se tornava mais evidente, com a Rússia sofrendo números alarmantes de soldados mortos e feridos que, somados, comprometiam ainda mais sua capacidade de lutar. O que torna essa situação ainda mais intrigante é que a única entrega russa parece ter sido a criação de uma suposta zona de segurança em Sumy, uma conquista questionável diante da contínua pressão ucraniana. Fatos inesperados surgiram quando se percebeu que, apesar das grandes ambições de Putin, ele não conseguia manter um avanço sustentável. Entre as frustrações deste comando, estava o objetivo de capturar Pokrovsk, uma cidade estratégica que deveria ser um trampolim para a conquista de Donetsk. Por que Pokrovsk é tão crucial para ambos os lados? Capturá-la significaria dar um golpe não apenas na logística militar da Ucrânia, mas também no seu moral. No entanto, com as falhas militares crescendo a cada dia, essa meta permaneceu inalcançada. A luta em torno de Pokrovsk continha uma tensão latente, onde cada ataque e contra-ataque representavam uma batalha pela sobrevivência. Assim, à medida que a ofensiva de verão da Rússia continuava a fracassar, um ponto-chave se tornava evidente: a pressão que Putin tentou colocar sobre as negociações de paz entre Estados Unidos e Ucrânia desmoronava. Se não conseguir resultados rápidos, suas promessas de conquistar novas terras e fortalecer sua posição se transformariam em lembranças de uma ambição malograda. O que mais poderia mudar neste cenário caótico? A batalha pelo futuro da região parece apenas estar começando. A missão planejada era a grande ofensiva de verão, com dezenas de milhares de soldados reunidos nas regiões de Sumy e Pokrovsk. O verão de 2025 prometia ser um divisor de águas para a Rússia, com esperanças de que a Ucrânia perdesse a guerra.
No entanto, a realidade foi bem diferente. A ofensiva terminou em fracasso absoluto, com ganhos territoriais mínimos e perdas massivas para os russos. Vladimir Putin estava prestes a ficar furioso com a ineficiência de suas tropas, que mais uma vez decepcionaram suas expectativas. Em 31 de agosto, a United 24 Media destacou as declarações do Estado-Maior do Exército Ucraniano, que reagiu aos esforços russos de reivindicar uma vitória. A Rússia tentava convencer o mundo de que havia alcançado resultados significativos, mas a Ucrânia contra-atacou com dados concretos que provavam o contrário. A ausência de quaisquer conquistas relevantes estava clara. O Estado-Maior destacou que, dos 50 mil soldados dedicados à região de Sumy mais 110 mil alocados para conquistar a cidade crucial de Pokrovsk, os resultados eram praticamente nulos. No dia 30, a propaganda da Rússia propagou os supostos resultados da campanha de primavera-verão de 2025. Os ucranianos desmentiram as alegações, classificando-as como uma combinação de ilusões e mentiras. Após 3 anos de agressão em larga escala, a Rússia lutava para manter a credibilidade de suas operações. O número de baixas militares era alarmante, cerca de 210 mil soldados tinham sido perdidos até o final de agosto, uma média de 26 mil por mês. Se esse padrão persistisse, o total poderia chegar a 315 mil soldados até o final do ano. Embora ainda assim fosse menos do que os 434 mil de 2024. Além disso, a Rússia enfrentou perdas devastadoras em equipamentos, com mais de 2.000 veículos blindados, 1.200 tanques e 7.300 sistemas de artilharia destruídos. A situação na região do Distrito Militar de Kur só piorava, com 19 mil combatentes eliminados e mais de 25 mil feridos. A realidade da ofensiva de verão se revelava muito mais danosa para os russos do que para os ucranianos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacou que a Rússia havia perdido 3 vezes mais soldados por dia do que a Ucrânia. Um dia típico, como 11 de agosto, viu 531 soldados russos mortos, enquanto a Ucrânia registrou 340 soldados, com 18 mortos. Esses números evidenciam a fragilidade da ofensiva russa. A captura de Pokrovsk era essencial para a Rússia, pois cortava uma importante via logística ucraniana e aproximava Putin de seus objetivos em Donetsk. Contudo, a cidade não caiu, e a falta de conquistas significativas estava cada vez mais evidente. O Estado-Maior enfatizou que as tropas russas não haviam conseguido controlar uma única grande cidade durante o verão. Analisando os objetivos da ofensiva, percebe-se que o verdadeiro foco não era apenas conquistar território, mas sim criar uma alavanca nas negociações com a Ucrânia. No entanto, a pressão não poderia ser mantida indefinidamente. Putin precisava de resultados rápidos, mas suas forças falharam em entregá-los. Agora, quais eram as alegações que a Rússia fazia sobre a ofensiva de verão? Eles afirmavam que haviam tomado território suficiente para criar zonas de segurança em Sumy e Kharkiv. A Ucrânia rebutou essas afirmações, alegando que eram exageradas e serviam como uma tentativa desesperada de encobrir os reveses enfrentados. As alegações de que a ofensiva destruiu a indústria de mísseis ucraniana pareciam ainda mais absurdas, especialmente após a introdução de um novo míssil de longo alcance na produção. Além disso, Rússia afirmava ter realizado uma série de ataques de precisão. No entanto, essa terminologia era vaga, e a Ucrânia indicou que muitos dos alvos eram, na verdade, cidades e civis ucranianos. O relatório final do general Valery Gerasimov, descrito como uma sequência de exageros e deturpações, deixava claro que as forças armadas ucranianas continuavam a resistir com firmeza. Conforme examina-se as declarações da Rússia e as metas pretendidas, fica claro que, apesar da alegação de conquistar uma zona de segurança em Sumy, essa afirmação é espúria. A realidade mostrava que a situação estava longe de ser controlada, com a Ucrânia respondendo com constantes contra-ataques e recuperando território em Sumy. Como a história se desenrolará a partir daqui? O que mais pode ser revelado nesse cenário tenso? No último capítulo, vimos que a Rússia tentou criar uma zona de segurança na região de Sumy, mas essa conquista é ilusória. Sumy está longe de estar dominada. Na verdade, as forças ucranianas não param de lançar contra-ataques, recuperando o território perdido. Agora, a Rússia enfrenta uma nova ameaça. Suas supostas vitórias estão desmoronando diante de um inimigo determinado e implacável. No dia 16 de agosto, a Ucrânia divulgou uma reviravolta surpreendente.
conseguiram empurrar as tropas russas para trás em quase 2 quilômetros. Esse avanço não foi um caso isolado, mas parte de uma série de operações que desmontaram os pequenos ganhos que a Rússia conseguiu durante o verão. Imagine o som abafado das explosões, o cheiro forte da fumaça e a tensão no ar, tudo isso enquanto soldados avançam e recuam em uma dança brutal de sobrevivência. Mais recentemente, algo ainda mais impactante aconteceu. Uma operação brilhante das forças ucranianas resultou na morte de um dos generais mais perigosos da Rússia. Não só isso, mas também cercaram e destruíram unidades que tentavam se aprofundar na região de Sumy. Esse golpe duro abalou as forças russas e mostrou que nada está garantido para Putin. Enquanto a Rússia se vangloriava da criação dessa zona de segurança em Sumy, a verdade é que essa área está longe de ser um refúgio seguro. O território capturado é insuficiente para formar a barreira que Putin tanto desejava entre Sumy e Kursk. E, pior, grande parte já está sendo retomada pelos ucranianos. Sumy, portanto, se tornou um campo de batalha onde a Rússia nada conquistou de verdade. E quanto a Pokrovsk? A cidade quase não é mencionada nas alegações russas, e por um bom motivo, eles simplesmente não a tomaram. No final de julho e início de agosto, um avanço russo entrou na cidade, formando um saliente que permitiu a infiltração de soldados russos. Porém, eles não conseguiram se firmar. As forças ucranianas fecharam o cerco e deixaram esses invasores presos, enfraquecidos e, eventualmente, eliminados. Nas últimas semanas, a Ucrânia tem lançado contra-ataques vigorosos em Pokrovsk, semelhantes aos de Sumy. A estratégia russa foi capturar os pequenos assentamentos ao redor da cidade para cercá-la e atacar de várias frentes. No entanto, a Ucrânia, após uma fase inicial mais lenta, mobilizou suas tropas de elite para retomar essas localidades perdidas. Mesmo agora, a Rússia persiste, tentando avançar sobre Pokrovsk, mas sem sucesso. Será que Putin conseguirá virar o jogo? Ou esta campanha de verão ficará marcada como mais uma humilhação, onde suas tropas, apesar da quantidade e do esforço, fracassaram diante da resistência ucraniana? A tensão só aumenta e o desfecho dessa batalha pode mudar tudo. Qual será o próximo movimento? A ofensiva de verão da Rússia em 2025 deveria ser a grande virada na guerra. Com dezenas de milhares de tropas concentradas nas regiões de Sumy e Pokrovsk, a expectativa era de que a Rússia alcançasse um avanço significativo que culminaria na derrota da Ucrânia. Contudo, o que se viu foi um total fracasso. A ofensiva não trouxe ganhos territoriais relevantes e resultou em enormes perdas, deixando Vladimir Putin furioso com seus soldados, que mais uma vez não cumpriram o que dele se esperava. No dia 31 de agosto, a United 24 Media divulgou comentários do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas em resposta ao esforço da Rússia de apresentar uma imagem distorcida de sucesso. A Ucrânia, com um comunicado detalhado, ressaltou que a ofensiva de verão russa não havia apresentado resultados significativos, pelo contrário, Putin havia enviado 50.000 soldados para a região de Sumy e mais 110.000 para tentar capturar a vital cidade de Pokrovsk, e ainda assim não conseguiu avançar. O Estado-Maior ucraniano expôs as mentiras da Rússia, deixando claro, após 3 anos e meio de agressão em larga escala, a Rússia terminou a ofensiva com quase nada a mostrar. Os números são reveladores. A Ucrânia estimou que a Rússia perdeu quase 210.000 soldados desde o início do ano, uma média de 26.000 por mês. Se essa tendência continuar, até o fim de 2025, as perdas poderiam ultrapassar 315.000. E o que isso significa para Putin? A situação se complica ainda mais com perdas significativas de equipamentos. Mais de 2.100 veículos blindados e mais de 1.200 tanques foram destruídos apenas em 2025. No distrito militar de Kursk, a Ucrânia eliminou 19.080 soldados russos, colocando a situação em uma perspectiva aterrorizante para Moscovo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sublinhou que a Rússia perdeu 3 vezes mais soldados por dia em comparação à Ucrânia. Diante desse cenário dramático, a grande questão é, será que a Rússia conseguirá alguma vitória significativa na campanha? O ponto central de sua estratégia permanece em Pokrovsk, uma cidade essencial para suas aspirações militares. A batalha por esse território se tornaria a chave para controlar rotas logísticas cruciais e, assim, conquistar Donetsk. Porém, a realidade é que até agora, nem Pokrovsk nem nenhuma outra cidade importante caíram sob controle russo. O que surge é uma trama desesperadora.
Rússia não conseguiu criar a zona de amortecimento desejada em Sumi, e a cidade de Pokrovsk resiste firme. Enquanto isso, Putin tenta impor uma narrativa de vitória, mas os fatos se contradizem e a pressão sobre ele cresce, especialmente com a crescente frustração do presidente dos Estados Unidos, que não vê resultados. Com uma ofensiva de verão fracassada, a pergunta que paira no ar é: onde isso tudo levará? A guerra, agora marcada por estes altos preços humanos, exige uma nova abordagem, e o tempo pode não estar ao lado da Rússia. Consequências se aproximam e novos desafios despontam no horizonte. O que será da estratégia russa diante da resistência ucraniana? E qual será o próximo movimento de Putin? Até aqui, vimos que a estratégia russa para conquistar Pokrovsk era cercar a cidade, tomando pequenas localidades ao seu redor, enfraquecendo gradualmente a defesa ucraniana. Essa tática parecia inteligente, pois cada vila capturada tornava Pokrovsk mais vulnerável. No entanto, a ofensiva de verão de 2025 acabou sendo um desastre total para a Rússia. Apesar de ter conseguido, por um breve momento, criar uma saliência que permitiu penetrar em Pokrovsk, tudo desmoronou rapidamente. Mesmo que essa infiltração inicial tivesse falhado, a Rússia estaria em posição vantajosa para insistir na investida, desde que tivesse mantido os territórios já conquistados e avançado mais. A ideia era cercar os defensores da cidade, isolando-os, para finalmente romper sua resistência. Mas o que aconteceu foi o contrário, as forças russas perderam os ganhos quase que imediatamente. Especialistas consultados pelo UKR Informe no final de agosto apontam que a incapacidade da Rússia de completar o cerco a Pokrovsk foi o fator decisivo para seu fracasso no fronte leste. Pavlo Lakishchuk, líder de programas de segurança no Centro para Estudos Globais, explica que o plano russo previa a derrota estratégica das forças ucranianas em um amplo trecho da linha de frente. Isso, segundo ele, desencadearia um efeito dominó, levando ao colapso da defesa ucraniana não só no norte do Donbas, mas por toda a linha de resistência. O que se viu, no entanto, foi a derrocada das conquistas russas pouco depois de serem feitas. A Rússia deveria consolidar suas posições em Sumi e perto de Pokrovsk durante o verão, preparando-se para o inverno. Na estação quente, suas unidades mecanizadas, tanques, veículos blindados, motocicletas e até veículos civis teriam vantagem para manobrar e avançar. Mas quando o frio chegar e as condições do terreno se tornarem hostis, a estratégia seria usar as localidades ocupadas como bases para uma guerra urbana dentro de Pokrovsk. Agora, a Rússia não só falhou em tomar Pokrovsk no verão, como também perdeu a chance de se posicionar para uma ofensiva eficaz no inverno. As esperanças de um avanço decisivo foram enterradas pela realidade cruel do campo de batalha. Será que Putin conseguirá recuperar o controle dessa situação? Ou essa derrota marca o início de um declínio irreversível? O que parecia uma ofensiva grandiosa, destinada a virar o jogo, virou um pesadelo para o exército russo, que vê seus planos desmoronarem diante dos olhos. Você pode imaginar a tensão no ar, o cheiro da poeira levantada pelas batalhas, o som distante dos motores dos tanques perdendo terreno? É um cenário onde cada passo em falso pode custar caro, e a Rússia tropeçou feio. O que virá a seguir? A luta em Pokrovsk ainda está longe do fim, e o inverno pode ser cruel para quem chegou despreparado. O verão de 2025 deveria ser um momento decisivo para a Rússia. Com dezenas de milhares de soldados concentrados nas regiões de Sumi e Pokrovsk, esperava-se que este fosse o verão em que o país fizesse avanços significativos, levando a Ucrânia a uma derrota definitiva. No entanto, o que ocorreu foi um completo fracasso. A ofensiva russa não resultou em ganhos territoriais significativos e gerou perdas imensas. Vladimir Putin, que sempre pressiona suas tropas a avançar, agora se vê furioso com o desempenho de seus soldados que, mais uma vez, não conseguiram cumprir suas ordens. Em 31 de agosto, o United 24 Media divulgou um relatório que destacava os comentários do Estado-Maior do Exército Ucraniano em resposta às tentativas russas de reivindicar algum tipo de sucesso. A propaganda russa tentava dar a entender que havia alcançado resultados durante a ofensiva de verão, mas a Ucrânia rapidamente desmentiu essas alegações, afirmando que a Rússia não conseguiu fazer progressos significativos. O Estado-Maior ucraniano revelou a magnitude da falência da ofensiva russa, enfatizando que, desde o início de 2025 até o final de agosto, a Rússia havia perdido quase 210 mil soldados, uma média de cerca de 26 mil por mês. Esses números são alarmantes e representam um péssimo sinal para Putin.
Além das perdas humanas, a Rússia também sofreu grandes danos em seu equipamento militar. Em 2025, mais de 2.100 veículos blindados foram destruídos, juntamente com mais de 1.200 tanques e 7.300 sistemas de artilharia. A situação no distrito militar de Kursk, que estava sob constante ataque, mostrou que a Rússia eliminou 19.080 combatentes ucranianos, mas também teve mais de 25.000 feridos. A humilhação russa se intensificou quando o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacou que a Rússia estava perdendo 3 vezes mais soldados por dia em comparação com a Ucrânia. Embora os números sejam devastadores, a Rússia não conseguiu conquistar cidades importantes como Pokrovsk, um objetivo estratégico que poderia ter mudado o rumo da guerra. O Estado-Maior ucraniano, em sua declaração no Telegram, destacou que as tropas russas não conseguiram o controle de nenhuma cidade significativa. Os planos de Putin incluíam 2 objetivos principais: criar uma zona de amortecimento em Sumi e capturar Pokrovsk. No entanto, esses planos se mostraram inviáveis, já que os soldados russos não conseguiram nem mesmo estabelecer uma posição favorável para um ataque no inverno. A luta pela captura de Pokrovsk, vital pela sua importância logística, se tornou um símbolo do fracasso militar russo. Enquanto a Rússia tentava assegurar uma presença na região, sua estratégia de atravessar rios se mostrou problemática. Os desafios em cruzar os rios Dnipro e Oskil limitaram a capacidade russa de mover tropas e equipamentos necessários para o fronte. A destruição de pontes se tornou uma tática eficaz para a Ucrânia, que aproveitou a situação para realizar contra-ataques. Com isso, a ofensiva de verão russa se transformou em um pesadelo, onde a falta de recursos e a incapacidade de realizar ataques maciços se tornaram evidentes. E agora, com a aproximação do inverno, a Rússia poderá recuperar sua posição? Ou a Ucrânia continuará a pressionar, fazendo com que a Ucrânia enfrente novas reviravoltas? A batalha por Pokrovsk e Sumi está longe de acabar, e o futuro parece incerto para ambos os lados. A ofensiva de verão que prometia ser a grande virada da guerra está se desmoronando. Com dezenas de milhares de tropas concentradas nas regiões de Sumi e Pokrovsk, a expectativa era que a Rússia conseguisse avanços significativos que levariam à derrota da Ucrânia. Mas, ao invés disso, a realidade é bem diferente. A ofensiva se encerrou em fracasso total, com ganhos territoriais mínimos e perdas massivas. O clima de frustração se intensifica, e Vladimir Putin se vê em uma situação insustentável, impotente diante da ineficácia de suas forças. Em 31 de agosto, a United 24 Media destacou declarações do Estado-Maior do Exército da Ucrânia, que respondeu às tentativas da Rússia de reivindicar algum tipo de sucesso. A verdade é que, após 3 anos e meio de agressão em larga escala, os resultados da ofensiva são quase inexistentes. Como a Rússia tenta se justificar? A resposta é simples, distorcendo a realidade. O Estado-Maior ucraniano expôs as mentiras de Moscou e o que elas realmente significam. Em um relatório, foi evidenciado que a Rússia perdeu cerca de 210.000 soldados desde o início de 2025 até o fim de agosto, o que representa uma média de 26.000 soldados por mês. Se essa tendência continuar, até o final de 2025, a Rússia poderá perder 315.000 soldados. Este número é assustador, embora seja um pouco menos do que as 434.000 baixas registradas em 2024. Mas, isso realmente pode ser considerado uma vitória? Em termos de equipamentos, a situação é igualmente sombria. A Rússia já perdeu mais de 2.100 veículos blindados e mais de 1.200 tanques, além de centenas de sistemas de artilharia. No distrito militar de Kursk, a situação é ainda mais alarmante, com 19.080 combatentes eliminados e mais de 25.000 feridos. A ofensiva de verão, em vez de trazer sucesso, se mostrou um desastre para a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou que, em um dia típico, a Rússia perdeu mais soldados do que a Ucrânia. Putin tinha 2 objetivos claros: criar uma zona de buffer em Sumi e capturar a cidade de Pokrovsk, um ponto estratégico. No entanto, nenhum desses objetivos foi alcançado. A Rússia não conseguiu conquistar nenhuma cidade importante, e a situação em Pokrovsk permanece intacta. O Estado-Maior ucraniano refutou as alegações de Moscou, afirmando que, apesar das declarações de sucesso, a verdade é que a ofensiva não trouxe os resultados desejados.
A nova abordagem da Rússia, que se baseia em unidades menores e menos detectáveis, surgiu como uma necessidade, diante da eficácia dos drones ucranianos. No entanto, essa estratégia apresenta desvantagens significativas. Quando a Rússia conseguiu avançar em Pokrovsk, foi com um número reduzido de tropas, o que permitiu que a Ucrânia fechasse rapidamente a brecha nas suas defesas. A dependência da Rússia em números para dominar o território é um problema que se agrava com a perda contínua de soldados e equipamentos. Com a chegada do outono e a iminência do inverno, a situação se torna ainda mais crítica para Putin. As tentativas desesperadas de reivindicar vitórias são apenas fumaça diante da realidade devastadora que se impõe. A ofensiva de verão está definitivamente encerrada. E as consequências dessa falha estratégica ainda estão por vir. Como Putin lidará com isso nas próximas negociações de paz? O que acontecerá quando o desgaste humano e material chegar a níveis insustentáveis? O futuro da Rússia na guerra está em jogo, e as respostas estão a caminho. O verão deveria ser o cenário da grande ofensiva russa, com dezenas de milhares de soldados concentrados nas regiões de Sumi e Pokrovsk. No entanto, o que se esperava como uma virada decisiva na guerra se transformou em um colapso total. Ao invés de conquistar novos territórios, a Rússia enfrentou perdas massivas e não conseguiu alcançar os objetivos traçados por Vladimir Putin. Em 31 de agosto, um relatório da mídia ucraniana destacou as falhas da ofensiva, rebatendo as alegações de sucesso feitas pelo exército russo. A realidade é que, desde o início de 2025 até o final de agosto, a Rússia perdeu quase 210 mil soldados, um número alarmante que, se mantido, poderá resultar em 315 mil baixas até o fim do ano. Além disso, mais de 2.100 veículos blindados foram destruídos, somando-se a 1.200 tanques e 7.300 sistemas de artilharia. Esses números revelam uma situação desastrosa para as forças russas, que não conseguiram garantir o controle de cidades estratégicas, como Pokrovsk, um objetivo crucial para Putin. Enquanto isso, a Ucrânia, sob a liderança do presidente Volodymyr Zelensky, não apenas manteve suas linhas de defesa, mas também lançou contraofensivas bem-sucedidas. Em 11 de agosto, a Ucrânia perdeu 340 soldados, em comparação com as 531 baixas russas, destacando uma desproporção alarmante nas perdas. A situação, que já era crítica para a Rússia, piorou ainda mais com a falta de recursos e estratégias eficazes. A ofensiva de verão russa, que prometia reverter o curso da guerra, revelou-se um desastre estratégico. O Kremlin, pressionado por negociações de paz iminentes, agora se vê em uma posição vulnerável enquanto a Ucrânia continua a inovar e a moldar o campo de batalha de maneiras imprevistas. Com a chegada do outono e o inverno se aproximando, Putin terá que lidar com as consequências de suas falhas. A pergunta que fica é: como a Rússia reagirá quando as negociações de paz se intensificarem e os resultados de sua ofensiva se transformarem em uma amarga realidade?